Vamos lá, contando um pouquinho aqui de como funcionou, né, a minha chegada na Apple, esse meu amor pela Apple, entre outras coisas, é o seguinte, cara. Logo quando eu comecei minha carreira, né, molecote ainda, eu sempre gostei muito de PC, eu sempre quis me envolver com PC, sempre quis, cara, ter um PC em casa e infelizmente eu não tinha tanta condição assim, então eu comecei a trabalhar numa empresa que montava computador. Então, sabe, aqueles micreiros da vida, tudo. Então eu pegava as peças na Santa Efigênia, no Paraguai, dos Estados Unidos, aonde o cara conseguia chegar lá no escritório, e eu saía montando os computadores e eles vendiam, né? Ficava ali uma travessinha da Pamplona a loja, cara, e eu acabava montando muito computador, tudo. E toda vez que aparecia um Macintosh lá, eu odiava, porque eu não entendia como funcionava, o sistema operacional não era um sistema operacional onde eu curtia, né, assim, que eu não estava adaptado. E mais do que isso, cara, eu tinha uma dificuldade tremenda de operar o Mac, principalmente quando eu precisava fazer as coisas em rede, fazer conectividade, instalar um impressor. Então, eu nunca fui muito chegado a um ambiente de Macintosh, né? Então, para quem é mais das antigas, sabe que, cara, a Apple ela precisava usar um servidorzinho que a gente chamava Samba para fazer o negócio funcionar. Então era assim, não era um negócio prazeroso ter que administrar redes, né, de Windows mais Macintosh na época. E daí, cara, fiquei nessa onda um bom tempo até meados de 2007. Lembrando que eu comecei a trabalhar antes dos anos 2000. Então eu fiquei ali basicamente 7 ou 8 anos odiando a Apple. Não é que eu não gostava, cara. Eu odiava. Pra mim, Mac não funcionava. Pra mim, Mac era computador de fresco. Pra mim, Mac era só pra causar e dar dor de cabeça. Pra mim, Mac era quem gostava de trabalhar na agência e fazer graça, entendeu? Porque as coisas funcionavam no Windows também. Só no Mac que dava pau. E pra mim, cara, Steve Jobs era foda. Então, não existia ninguém melhor do que Steve Jobs o Bill Gates naquela época. Então, curtia mesmo. Até o advento do iPhone. Então, para quem não sabe, e daí tentar explicar de uma maneira mais clara, eu fui um dos primeiros caras a desbloquear o iPhone original junto com o Paulinho no mundo. Né? Fui o primeiro cara do Brasil e por isso eu fiquei extremamente conhecido na época por fazer esse tipo de trabalho, né? Que é desbloquear o iPhone, que era pegar o iPhone que antigamente só era vendido nos Estados Unidos. Então imagina, cara, a maior parte de vocês que assistem o YouTube, eu acho, nem passaram por essa época. Imagina não existir iPhone aqui no Brasil, ou mais do que isso, não existia iPhone em outro lugar do mundo. Então ele só era vendido nos Estados Unidos e para uma única operadora, que era a AT&T. Então o que eu fazia, qual que era o meu trabalho, né, naquela época? Era pegar, tirar, né, o bloqueio que tinha de operadora daquele iPhone e fazer com que ele funcionasse em qualquer operadora do mundo, não só nas operadoras brasileiras, mas nas operadoras do mundo. E cara, esse desbloqueio do iPhone me fez mudar assim de vida completamente. Então é inegável que as coisas que eu tenho hoje em dia, então a casa que eu tenho, as empresas que eu estou envolvido, o histórico de vida que eu tenho, as conexões pessoais, cara, as possibilidades de empresa, de investimento, tudo teve origem, tudo nasceu por causa do iPhone, por causa do primeiro iPhone que eu desbloqueei. E daí isso virou uma série de fatos positivos na minha vida, e todos eles atrelados ao iPhone. Então todos eles atrelados de alguma forma à Apple. Então se alguém me pergunta, igual lá no Igor 3K, no começo do Flow, fala assim, você é um puta magfag do caralho, não sei o que, mas filha da puta, sim, sou, cara. Eu não tenho como não ser agradecido à Apple, principalmente porque o que a marca conseguiu fazer com a minha vida, a transformação e tudo que eu tenho hoje vem de alguma forma de lá. Cara, não tenho como dizer que não, sabe? Então a Apple de fato mudou minha vida, de fato tem envolvimento diário com a minha vida, independente da área. Então, para você ter uma ideia hoje, tá? A gente pega, são mais de... Desde 2007 para cá, 14 para 15 anos, né? Que aconteceu o desbloqueio do iPhone, cara. Tudo tem ainda a ver, meu dia a dia tem a ver com a Apple, tem a ver com... Cara, iPhone. Então, hoje a empresa que eu lidero, que é a Afterverse, que tem o PKXD. Cara, o PKXD no iOS é um dos games mais jogados.
Mesma coisa para o Android. Então, assim, o mobile continua muito presente na minha vida. Outras empresas que eu tenho participação, eu tenho envolvimento, cara, o iPhone é carro-chefe. E tudo que eu acabo usando na minha volta, né? Então, eu tenho um iPad, eu tenho um Apple Watch, eu tenho, cara, MacBook. Tudo isso faz com que o ecossistema fique mais forte e eu acabe usando todos os dias. Então, porra, cara, não adianta achar que, velho, vou chamar o Breno de MacFag e ele vai ficar puta. Puta, muito pelo contrário, cara. Eu tenho o maior orgulho de ser Apple maníaco. Gosto mesmo, cara. Tudo que depender de mim da Apple e eu achar que faz sentido, eu quero comprar, quero testar, quero fazer review, quero trazer conteúdo pra vocês. Não ligo de ser chamado de Paquita de Steve Jobs, como já me chamaram várias vezes, porque realmente Steve Jobs, se não fosse ele, o lançamento do iPhone, depois as lojas de aplicativo, tudo, eu não estaria aqui falando pra vocês, não teria as coisas que eu tenho hoje em dia. Então, cara, eu sou eternamente grato pela maçã. E faço as maiores loucuras mesmo. Então, uma das coisas que eu acabei não contando, né, com profundidade lá no Flow, que não deu tempo, foi o fato, cara, eu já fui para um monte de fila para comprar iPhone, para ser, cara, um dos primeiros caras a comprar iPhone, porque isso é um negócio que me agrada e eu gosto de ter acesso à tecnologia quanto antes melhor. Ao mesmo tempo, cara, é uma forma babaca, pode ser, de agradecimento e falar, pô, olha, a Apple fez tanto por mim, então tô aqui, ó, comprando aqui também, tô prestigiando. E se eu pudesse, eu faria isso todos os anos, como eu venho fazendo, cara, desde 2007, entendeu? Então, outra coisa que a galera me pergunta, pô, mas velho, você investe na Apple? Sim, desde meados de 2007, 2007 não, 2009, eu vou comprando ações da Apple. Então é uma empresa que cresce muito, de uma maneira muito estável e sólida. Como eu não vou não agradecer e não ficar feliz, cara, com isso? Então, um conjunto de coisas da Apple é muito positivo, pelo menos pra mim. Então, assim, sou MacFag mesmo, fanzaço, cara. E adoro. Então, explicando um pouquinho por que eu tenho essa adoração tão grande pela Apple, tá? Outra coisa que a Apple acabou mudando a minha vida, a relação que eu tinha com a informática mesmo, né? Então, antigamente, quando eu trabalhava com Windows e suporte de redes, essas coisas, a minha vida era basicamente consertar, ajustar, fazer as coisas, botar as coisas para funcionar de verdade. Mas, o pessoal fazendo umas perguntas, depois eu já vou para as perguntas. Já na Apple não, quando eu fiz a transição para o mundo Apple, eu vi que as coisas no ecossistema, óbvio que continuam com aquele mesmo problema, que se você tenta misturar os dois universos, a chance de dar ruim é muito grande, mas o universo do iOS, da Apple, macOS, tudo, sozinho, cara, funciona muito bem. Então eu acabei migrando tanto as minhas coisas como da minha família inteira, tá? Pra macOS. E, cara, funciona que é chuchu beleza, assim, não tem nem estresse, sabe? Então é uma plataforma que eu gosto muito. Então espero que isso deixe claro pra vocês porque que eu sou tão apaixonado pela Apple. Algumas pessoas podem falar, porra, grande bosta, beleza, não ligo, não tô nem aí. Mas eu continuo, cara, fã da empresa. Eu acho que a empresa continua indo super bem. As ações não param de subir. Os produtos, na minha opinião, continuam produtos de altíssima qualidade, que funcionam super bem. Então não tem porquê eu odiar a Apple, fazer hate com a Apple, ou falar, pá, a Apple tá foda. Óbvio que tem algumas decisões que eu não concordo, como a decisão de tirar o carregador da caixa, eu achei um absurdo, apesar de entender que isso vai aumentar bastante a receita, entre outras coisas. Se eu tivesse como cadeira lá de executivo, né, não nessa cadeira gamer, né, se eu estivesse na cadeira lá de executivo, cara, eu não faria, mas beleza, são decisões. Não vai ser por causa disso que eu vou deixar de comprar um iPhone, ou não vai ser por causa disso que eu vou deixar de ter produtos da Apple, entendeu? Mas isso depende de cada um tem sua opinião e deve seguir. Então, é mais ou menos isso, beleza?